Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, aqui na TV Gazeta, no oferecimento da Auto Acre, onde você encontra os veículos Kia. Dá uma passadinha na Auto Acre nesse mês de julho, promoções incríveis. Você sabe, os veículos Kia têm 5 anos de garantia, tecnologia avançada, design moderno. Dá uma passadinha lá na Auto Acre, fica ali na Via Chico Mendes, no 2º Distrito, em frente à Recol Distribuidora. Nesse primeiro bloco do Gazeta Entrevista, eu converso com o deputado Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores, deputado que é líder do PT na Assembleia e que, surpreendentemente, não será candidato à reeleição, agora em 2014. Boa noite, deputado. Boa noite, irmão. O senhor foi notícia essa semana, né, porque desistiu de ser candidato novamente a deputado. Qual o motivo que levou o senhor a tomar essa decisão? Olha, o mandato é de partido, né? E eu sempre defendi que a fila tem que andar. Senão os companheiros militantes não teriam a oportunidade de participar do parlamento, né? Então eu estou saindo, deixando de ser candidato, né, a deputado estadual, vou para a torcida, para a militância, né, com muita satisfação, porque fiz sempre esse papel o tempo todo dentro do Partido dos Trabalhadores e ajudar os companheiros do PT e também aqueles que estão lá o tempo todo garantindo a governabilidade do governador Tinhão Viana. Deputado, mas é difícil de a gente se convencer de que um deputado bem avaliado, como era o senhor, que teve um mandato importante para o partido, desista simplesmente porque quer a renovação. Não houve aí algum contratempo, alguma coisa de bastidores que não definiu, mas, digamos assim, contribuiu para essa sua decisão? Não houve. Realmente, eu estou feliz com o que estou fazendo, me candidatei para ser deputado e vou me esforçar para dar conta do recado até o último dia do mandato, né? De formas que realmente estou apenas deixando de ser candidato, vou deixar de ser deputado, né? Até porque não era certeza ser eleito, e cuidar também continuar cuidando do Partido dos Trabalhadores em qualquer posição que eu for designado. Porque, como líder do PT na Assembleia, o senhor defendeu o projeto com muita lealdade, e eu acompanhei isso, porque antes de assumir aqui a bancada do Gazeta Entrevista, eu estava cobrindo a Assembleia como repórter. E durante muitas vezes eu vi o senhor ir à tribuna para fazer essa defesa do governo, às vezes até em situações complicadas, né? E o senhor teve esse desprendimento de comprar a briga, e por isso que então fica, né, essa grande interrogação de por que o senhor desistiu da candidatura. Na verdade, as defesas que faço do governo são defesas conscientes, né? Eu estou nesse projeto desde o começo, desde quando o nosso senador Jorge Viana era prefeito de Rio Branco, foi prefeito eleito em 92, então a partir de janeiro de 93, eu estava lá junto com o ex-secretário da Fazenda, o professor Mancio Cordeiro, né, organizando as contas do Estado. Portanto, eu sempre cumpri esse papel e sou uma pessoa realizada por onde ter passado, ter dado conta do recado. O senhor certamente vai ser bem aproveitado, né, tanto na campanha quanto em futuros governos ou na gestão de forma geral. Mas, já que o senhor está terminando esse mandato, como é que o senhor avalia, né, essa legislatura, esses 4 anos e a possibilidade até de renovação no parlamento? Como o senhor defende? Realmente eu defendo a renovação, né? As ideias, pessoas com novas ideias que queiram participar da política devem participar, porque quem não gosta de política vai viver sempre da política feita pelos outros. Portanto, a juventude principalmente, deve se interessar pela política, pela boa política e contribuir com o desenvolvimento do Estado através da política, orientando, norteando o vetor de desenvolvimento do Estado do Acre. Essa questão da renovação, ela deve existir, né? É um pressuposto da democracia, mas quando um deputado de primeiro mandato chega no parlamento, e eu já ouvi isso de deputados de primeiro mandato, fala-se muito da decepção, porque não é como se imagina, que às vezes se tem um ideal, mas quando se chega dentro da política, né, as coisas são diferentes. Como é que o senhor avalia o dia a dia da Assembleia, né, a relação com o Executivo, essa questão de ter deputados da base, ter deputados da oposição, do político que tem lado e que às vezes o povo se sente um pouco órfão de ter um político do lado do povo? Venceslau, eu nasci praticamente dentro da política.
O meu pai foi vereador lá por Cruzeiro do Sul, ex-deputado Geraldo Maia, 3 vezes. E naquela época vereador não era remunerado. Era como se fosse o presidente do bairro, né? Depois meu pai exerceu o mandato aí por 4 vezes. Né? E eu foi antes dele falecer, ele me pediu que eu participasse da política. Então foi mais ou menos atendendo o pedido dele. Sim. Agora, eu não posso dizer que cheguei lá e me decepcionei, porque eu sabia de tudo o que acontece dentro do parlamento, né? Pela vivência do meu pai, pela nossa vivência como filhos, né? Portanto, eu fui consciente, estou exercendo um mandato consciente, né, e do papel que representa um deputado estadual, que pelas as orientações da Constituição Federal, muito pouco pode fazer, pode propor muito pouca coisa, porque não pode criar nada nenhuma lei que venha criar despesa para o Estado, não pode se intrometer na organização do Estado, né? Um vereador, para você ter uma ideia, tem mais campo de ação, mais liberdade de ação do que um deputado estadual. Mas o interessante de tudo isso, e que todos que estão se candidatando compreendam do papel, é que mandato é de partido e que você deve se apresentar para o eleitor para pedir o voto, né? Pedir o voto para um plano de governo que está sendo discutido com a sociedade. Levem as propostas do plano de governo do seu candidato a governador, né, do seu grupo político, para discutir com o eleitor, porque não pode depois fazer algo diferente, senão você está cometendo um calote eleitoral. Vai discutir com o eleitor agora, pedir voto para o candidato A, B ou C, e depois muda de partido, abandona aquele projeto político, vai para outro projeto político, já que você está se apresentando com esse projeto. Então você precisa ter essa consciência para até o fim do mandato defender o projeto que você está se apresentando para o eleitor, porque é com ele e é nele que o eleitor vai votar em você, acreditando que você vai acompanhar aquele plano de governo. E é assim que eu estou fazendo lá na Assembleia Legislativa. Essa questão de se ter um lado na política, de ser aliado de um projeto, de um grupo, também vem à tona quando se coloca, por exemplo, a discussão sobre a autonomia do legislativo, né, por conta dessa relação dos deputados da base com o governo. Como é que o senhor avalia essa relação e, nesse caso, agora nessa atual legislatura, em que muitas vezes o governo reuniu seus deputados da base, né, solicitou, recomendou que esse ou aquele projeto fosse aprovado, e aí, às vezes, vem as críticas da população, porque os deputados simplesmente atendem o governo e muitas vezes deixam de questionar, deixam de fiscalizar. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que não deixa de fiscalizar. E aí é uma grande confusão que um outro deputado ou um outro parlamentar, o vereador, senador, deputado federal, leva para a cabeça do eleitor, para a população. Porque se tem esse plano de governo, e se a partir do plano de governo, você vai, quando eleito, vai elaborar um documento chamado PPA, Plano Plurianual, que vale por 4 anos. Né? Vai valer a partir do 2º ano do mandato daquele governante e até o 1º ano do governante seguinte. Então, esse é o PPA, que é com base no plano de governo. Isso vai orientar a política, a execução do orçamento público. Depois você faz anualmente uma lei conhecida com o nome de LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento público. E quando vai elaborar, que agora nós, inclusive, na próxima semana, vamos estar votando a LDO aí na Assembleia Legislativa para o ano de 2015, e eu que sou o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, estou lá concluindo o relatório para a discussão com os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, elaborado, aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no 2º semestre se vota o orçamento. Inclusive, a Assembleia só pode entrar em recesso depois de aprovado o orçamento público. Né? E no orçamento, sempre as ações governamentais, né, vão estar sempre olhando para o plano de governo e focando no PPA, né, para poder executar. Agora, mas aí veja bem, tem uma margem de manobra que o governo tem, em torno de 30% do orçamento, que ele pode mudar, né, os investimentos sem consultar a Assembleia. Não, mas desde que quando a Assembleia autoriza essa margem de 30%, o governador pode executar
entendeu? De acordo com a autorização, desde que observe o plano plurianual. Não pode executar nada que você não tenha pactuado com a sociedade e depois transformado em lei, através do PPA, entendeu? Não é aleatoriamente. A Assembleia autoriza a manobra, a movimentação desses 30% para a execução do orçamento, observando o pacto com a sociedade. Nada que esteja fora desse documento que é o plano plurianual. Por falar em aprovação da LDO, nós estamos aí em plena campanha eleitoral e agora com a Copa do Mundo chegando ao final, é que a população vai realmente se voltar para o processo político, né? Os próprios candidatos também vão se dedicar mais. E aí, como é que está a rotina da Assembleia nesse período em que 2/3 ou mais dos deputados são candidatos à reeleição? Então, estão meio que ausentes do parlamento. Vai dar para conciliar, deputado? Olha, oito deputados não são candidatos à reeleição. Uns porque são candidatos a deputado federal e acho que três não são candidatos à reeleição. O deputado Geraldo Pereira, eu, o deputado Lira Moraes e o deputado Helder Paiva, é o que eu tenho conhecimento, que não são candidatos à reeleição. Né? E os deputados fazem as suas movimentações, participam de reuniões no interior do estado, nos lugares mais longínquos. Portanto, nesse período, realmente, há essa falta de alguns lá no plenário da Assembleia Legislativa, mas estão aí no caminho, organizando a campanha eleitoral, porque se ficar só na Assembleia, deputado nenhum se elege só porque foi um grande deputado, porque discursou bastante, porque apresentou vários projetos de lei, entendeu? Isso acho que garante apenas a metade da eleição. O resto você tem que ir buscar nos municípios, nos bairros, conversando com o eleitor. Por falar em eleição... Infelizmente ainda é assim. Né? Ainda tem que apertar a mão, dar um tapinha nas costas e ter aquele contato direto. Por quê? Mas digo infelizmente porque nós não temos uma comunicação na Assembleia, por exemplo, para que o eleitor acompanhe o mandato do deputado. Por falar nisso, por exemplo, o eleitor não sabe quais os trabalhos que eu desenvolvi na Assembleia. Aquele projeto de implantação da TV Assembleia, que foi noticiado. Exatamente, isso é uma grande falta. Como sendo uma grande conquista, mas até agora não saiu do papel, né? Isso é uma deficiência, por isso que eu estou afirmando que o eleitor não conhece o trabalho do deputado, do parlamentar, do vereador. Tem a TV Senado, né, que dá uma cobertura lá para os senadores, a TV Câmara, que dá uma cobertura para os deputados federais, mas aqui no nosso estado nós não temos uma TV Assembleia para que possa acompanhar os debates, de que lado está o deputado, como que ele defende os projetos que estão em andamento na Assembleia Legislativa. Mas a Câmara Federal já iniciou a licitação, porque seria uma parceria, até onde eu acompanhei, entre a Câmara e a Assembleia para implantar o sinal da TV Câmara aqui e também da TV Assembleia em conjunto. E até onde eu acompanhei... Está em andamento, né? E uma vez implementado, acho que para a próxima a legislatura, com certeza a população vai ter a oportunidade de acompanhar o trabalho dos futuros deputados e fazer uma boa análise para, quando chegar esse momento da renovação dos mandatos, se apresentarem para a população e a população conhecer cada um e o que fizeram durante os 4 anos. E para a gente encerrar, deputado, como é que o senhor vê esse processo eleitoral, do qual o senhor não participa como candidato, mas certamente vai estar ligado ao seu grupo, né? São 16 anos já de governos da Frente Popular, né? Um tempo longo, né? Tem um desgaste natural. Como é que o senhor vê esse novo desafio? Será, digamos assim, o mais difícil, na opinião do senhor? Fazer gestão pública nunca será fácil. Num país como o nosso, em um estado principalmente como o nosso, onde temos deficiência de recursos financeiros, de recursos humanos, de qualificação técnica. Você vê um município lá como Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, eles realmente são carentes de profissionais, de técnicos para fazer, inclusive, a contabilidade do município, né? Então é difícil fazer gestão pública e será sempre um grande desafio, por isso que precisa ter muita transparência, conversar abertamente com a população para identificar o que realmente a população daquele lugar está precisando para que seja aí elaborado os planos de governo, as leis orçamentárias e aí executar um orçamento de acordo com a capacidade do bolso do Estado do Acre e também com a capacidade de gestão do nosso time ou do time de quem venha a ganhar para poder fazer uma boa gestão. Muito bem, conversei com o deputado Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição.
O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. A gente volta depois do intervalo. Não saia daí.